Meus amados irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Sem Fronteiras e demais convidados, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Antes de tudo, para mim, quero expressar a honra de ter recebido este convite. Com licença aqui que eu derrubei o marcador. Pronto. E realmente uma honra muito grande ser convidado para uma festa de comemoração de aniversário da igreja. Isso mostra que Deus é misericordioso e que, de fato, Deus tem abençoado poderosamente a esse ministério. Na verdade, imagino que seja a terceira vez que eu estou vindo trazer mensagem, terceira ou a segunda, mas já ministrei uma vez uma aula aqui, foi uma aulazinha que eu vim substituir outro professor. E para mim, uma coisa tem ficado muito clara, que é o que os nossos amados pastores falaram antes de mim. Esta é uma igreja que procura viver o Evangelho de Cristo. Isso é um fato, a gente observa desde a portaria, até a maneira que os irmãos vêm nos cumprimentar, até a maneira que o pastor vem nos abraçar, a gente sente o calor do Espírito Santo aqui com os irmãos desta amada igreja. Uma vez eu, no seminário de teologia, o professor disse assim: irmãos, infelizmente, as grandes igrejas evangélicas estão se corrompendo, mas Deus tem levantado ministérios por aí que estão vivendo o Evangelho de Cristo. E é isso, irmãos, que eu vejo aqui na Igreja Evangélica Sem Fronteiras. Eu acredito que os amados irmãos e pastores que aqui falaram antes, a gente sente que eles têm uma comunhão. Então, com certeza, Deus também tem levantado os ministérios desses homens e mulheres de Deus. E para mim é uma honra estar aqui trazendo essa palavra na noite desse dia. Com relação à vinda para cá, eu venho toda sexta-feira. Eu vou para o posto de combustível ali na entrada de Maracanaú, então eu passo por aquela tribulação, né? Vamos dizer assim. E na ida é até bom porque tem luz, e na volta, que é pelo outro lado, que você não sabe o que é céu, o que é chão, o que é luz, o que é teu carro. É um manto ali, viu? A gente tem que ir orando e clamando o sangue de Jesus. Jesus desvia os buracos, Jesus, aleluia. Então é bem complicado, mas a gente sabe, irmãos, que essa obra, quando ela ficar concluída, vai ser uma bênção para todo mundo da região, viu? Pode ter certeza. Tem até uma comparação de uma irmã, vaso de Deus, foi praticamente minha mãe na fé, irmã Rosa Alves, que ela dizia que a vida do crente é como uma obra. Fica tudo bagunçado, tudo fora de lugar, mas é para o nosso bem, ó. Eita glória! E que depois que Deus deixa pronto, fica melhor do que antes, ó. Eita Jesus! E muitas vezes, para ficar melhor do que antes, tem que mexer no que está quieto. E vai atribular, e vai ficar fora do lugar, e vai desorganizar, e você vai dizer: Deus, tu não está vendo? Mas Ele está trabalhando, está em obras na tua vida, aleluia. E quando ficar pronto, a bênção e a vitória vão ser redobrados, aleluia. Não foi o que Jesus prometeu, não foi? Ele disse: ninguém que há negado pelo meu nome, que perdeu aquilo que tinha, não é? Que negou o que tinha, vai receber 100 vezes mais. Mas ele acrescenta: com tribulações. A gente recebe a bênção e a tribulação vem junto. Bom, então eu quero agradecer o carinho, a consideração de todos vocês. Hoje eu trouxe a minha família, a irmã Gracinha, a irmã Milena está ali, essas pessoas maravilhosas na minha vida. Ela vinha intercedendo, ela fez a oração do caminhoneiro, né? Orou pelos pneus do carro, orou pelos faróis, orou por mim para não dar acidente dessa chuvarada. Chegou seca, graças a Deus, chegou de pé enxuto. Eita glória! Foi quase o Moisés atravessando o Mar Vermelho. O meu menino Miguel, que está com as crianças dessa igreja, que a gente sente assim o carinho das irmãs, a atenção, então ele está por lá. Que Deus venha usar e não venha bagunçar. Se bagunçar, os irmãos chamam a minha atenção, viu? Ninguém dou um castigo nele. Pronto, tirando essa conversa, esse começo de conversa, eu quero também pedir perdão aos amados irmãos líderes de departamento que não puderam ter essa oportunidade hoje. Eu sei o quanto esse momento do aniversário da igreja é importante para você, porque eu sou membro de igreja e a gente sabe que quando é dia do aniversário do pastor e aniversário da igreja, todo mundo quer dar uma palavrinha. Nem que você fale assim: pastor, eu te amo, pastor, me dá um abraço, né? A gente sabe disso, mas com certeza amanhã Deus vai dar sabedoria ao nosso pastor Flávio Neres e ele vai aqui fazer uma oportunidade para você expressar aqui a sua gratidão
por estar aqui na nossa igreja, amém? Bom, vamos então correr. Eu não pretendo estourar o horário de 9 horas, embora o pastor com muita misericórdia tenha dito que deixa Deus me usar, aleluia, mas irmão, não se preocupem, antes de meia-noite. Então vamos aqui, os irmãos vão ler, brincadeira, 1 Samuel, capítulo 6, 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Aliás, perdão, errei 2 vezes. 1 Samuel 7, 5. 1 Samuel 7, 5. Capítulo de número 7, versículo de número 5. Amém? Então nós vamos aí fazer esta leitura, você acompanhe com muita atenção, você na sua Bíblia impressa, você no seu celular se tiver, não vai ver o WhatsApp, Facebook, Instagram que estraga tudo, viu? Não pode mais, tá? Jesus está vendo, tem a câmera ali, tem a câmera do céu, eita glória, cuidado, muito bem, a não ser que seja dinheiro, né? Mas aí Deus vai lhe dar sabedoria. 1 Samuel 7,5 diz assim, disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, porém, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os filhos de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filhos de Israel, os filisteus, foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém? Nossa mensagem tem como título a trajetória de uma conquista. A trajetória de uma conquista. Essa mensagem, inclusive, ela é uma mensagem muito oportuna para essas ocasiões em que a gente comemora o fim de um ciclo, ou a gente comemora um aniversário, uma etapa que se findou. É uma mensagem que a gente já é acostumado a trazer, porque ela é muito elucidativa, ela é muito clara sobre a importância do que é um desafio. E quando a gente fala de conquista, qual é a conquista que nós estamos nos referindo? É a conquista da Igreja Evangélica Sem Fronteiras estar 9 anos de pé. Como foi bem falado aqui, tem igrejas, irmãos, que começam com 1 mês e se acabam. Tem igrejas que começam até bem, até começa a juntar muito membro, mas depois ela cai. Mas Deus tem sustentado esta igreja e tem alcançado essa conquista de estar aqui 9 anos adorando ao Senhor, nosso Deus. De você estar aqui 9 anos, há 9 anos atrás não existia, e Deus permitiu que viesse existência, e Deus permitiu que viesse prosperar, e Deus permitiu que você estivesse aqui neste lugar, agradecendo a Deus por estar aqui com os irmãos, aleluia. Porque quando a gente fala de igreja, o pastor falou muito bem. Quando falamos de igreja, na verdade o prédio físico ele é importante, o conforto ele é importante, mas a igreja é feita de pessoas.
Se Deus o livre e guarde por debaixo do seu sangue, esse prédio vier a deixar de existir, a igreja continuará, porque o reino de Deus é você, aleluia. Me lembro de Jesus falando aos seus seguidores, aos seus discípulos. Ele disse: olha, chegará o dia que dirão: o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está além. Não creais, porque o reino de Deus está em vós, aleluia. Nós somos agentes e representantes do reino de Deus. Então é a oportunidade de comemorar, de se alegrar, de saber que o Senhor tem levantado aqui nessa cidade uma igreja, mais uma dentre outras, que é comprometida com a palavra, e que você tem vida transformada, vida liberta e é abençoada em nome de Jesus, amém? Então daí a importância. Você vai observar que na trajetória do povo de Israel, várias conquistas se sucederam, não é verdade? Pense, por exemplo, na conquista do Êxodo. O Êxodo foi uma conquista quando o povo de Israel sai da escravidão e viverá como um povo liberto. Isto é uma conquista. Quando nós pensamos em Canaã, não a do Jessé-Góis, a Canaã da antiguidade, quando os israelitas chegam em Canaã, o que eles fazem? Conquista da terra. Eles derrotam os habitantes da terra, os eus, não é assim que a gente brinca, né? Cananeus, fariseus, perezeus, amorreus, aveus, jebuseus, é os eus. Derrotou todos esses eus lá em Canaã. Então, o povo de Israel tem muita conquista para contar, mas essa que eu li para vocês, ela é especial. Por que ela é especial? Porque foi um ponto de virada na história do antigo Israel. Até Samuel, até este período, o povo de Israel vivia oprimido por nações estrangeiras. Até essa circunstância histórica, o povo de Israel era perseguido e maltratado por outras nações. Você vai ler isso no livro dos Juízes. Eles são perseguidos pelos midianitas, pelos próprios filisteus, pelos heveus, por outros povos da região. E eles dominavam Israel com mão de ferro. Pelos moabitas, pelos amonitas, e por aí vai. Mas depois deste acontecimento, os filisteus nunca mais derrotam o povo de Deus. Existem acontecimentos que são reversíveis, mas existem acontecimentos que são irreversíveis, que passa um ponto de virada, e que depois daquele acontecimento, as coisas nunca mais serão como eram antes, aleluia. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Os filisteus eram acostumados a vencer o povo de Deus. Eles eram acostumados a vencer, porque os filisteus, eles têm uma origem, para quem não conhece, não é? Os filisteus têm uma origem micênica, eles são antepassados dos antigos gregos. Então eram povos guerreiros que vieram da ilha que virou nome de carro, que é a ilha de Creta. E eles, fugindo de Creta, vieram para Canaã, derrotaram o povo que lá vivia, os aveus, e tocaram o terror dentro da Palestina. E o povo de Deus, o povo de Israel, não era um povo de uma tradição guerreira tão antiga quanto os filisteus. Então eles sempre estavam vencendo a guerra. Aqui e acolá os israelitas venciam, mas via de regra os filisteus, que detinham a iniciativa de guerra e que derrotavam o povo de Deus. E qual é a conquista desse texto? É a derrota definitiva dos inimigos do povo de Deus. E isso é uma coisa que nós, como igreja do Senhor, devemos buscar a cada dia. Porque essa vitória, ela não é uma vitória que se consegue com armas. Essa vitória, ela não se consegue com pistola, com metralhadora, fuzil, granada, aviação de combate ou tanque de guerra. Essa vitória se consegue pregando a palavra, orando e buscando, ensinando o evangelho e, sobretudo, dando testemunho de vida transformada.
Aleluia! É essa peleja que Deus te convida a fazer. É essa conquista que Deus te convida a desfrutar. Por isso Jesus disse: embora o inimigo ele venha atacar a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! E o que significa as portas do inferno não prevalecerem? Significa que quando Deus levanta a igreja, não tem cão que segure, não tem homem que impeça, não existe poder nesse mundo capaz de derrotar a igreja do Senhor quando ela está unida. Aleluia! As portas do inferno não resistem, elas não aguentam, e o povo de Deus saqueou os infernos e povoou os céus. Aleluia! Que é isso? Ganhando almas para o reino de Deus. Por isso disse Tiago, não foi? Tiago ele disse: saiba você que aquele que tirar o seu irmão do pecado estará salvando a alma do inferno e cobrindo a multidão de pecados. Aleluia! A cada alma que essa igreja consegue ganhar para o Senhor, é mais uma derrota do diabo, mais uma derrota do inferno e mais uma vitória do povo de Deus. Aleluia! Por isso que a gente se alegra. Por isso Deus diz o quê? Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia! E Jesus diz mais, ele diz: olha, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a função da igreja, é convidar a igreja convidar o mundo ao arrependimento. Por isso dizia Pedro: salvai-vos dessa geração perversa. Por isso dizia Paulo: Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Por quê? Porque esta é a pregação do evangelho. Por isso disse o evangelista João, citando as palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não importa a raça, não importa a língua, não importa a condição social, ou quanto pecado você tenha, se você nele crê, não vai perecer, mas herdará a vida eterna. Aleluia! Logo, isto é a peleja, é a batalha, é a guerra, é a conquista que a igreja do Senhor a cada dia precisa efetivar. Amém? Nós vamos, meus irmãos, aqui ensinar nessa noite que as conquistas do povo de Deus são marcadas por trajetórias que seguem um roteiro peculiar. Porque entre o seguinte: eu falei da conquista e tudo mais, falei bonito e tudo mais, mas veja bem, o apóstolo Paulo nos ensina que o soldado, ele não vence a guerra se não usar as armas certas. Se ele usar a arma errada, ele perde a guerra. Ele também diz que o atleta, ele não vence se ele não lutar, ou se ele não competir legitimamente. E logo, o que a gente aprende é que, isso ele fala lá em Timóteo, isso a gente aprende o quê? Que existe uma trajetória. Não é de qualquer maneira que você conquista algo no reino de Deus. Não é de qualquer forma que a gente consegue alcançar o que Deus colocou para nós. Não é de qualquer maneira. E é nessa maneira qualquer que muitos por aí buscam, é que eles se arruinam. Buscam a conquista espiritual através do orgulho, através do ego, através da manipulação dos irmãos para se beneficiar. Muitos até caem em pecados grosseiros, que não me convém aqui citar para vocês. Essas pessoas estão tentando conquistar da maneira errada. Existe uma trajetória certa, existe um procedimento certo para que venhamos alcançar aquilo que Deus colocou para nós. Aleluia! Muito bem, nós vamos ver, amados irmãos, 7 passos para essa conquista. Essa conquista do povo de Deus, lá no antigo Israel, essa vitória dos filisteus, ela teve uma trajetória. E aí nós vamos começar com o versículo de número 7. O texto diz que: ouvindo, pois, os filisteus, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa,
subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. O primeiro passo para uma conquista é aceitar um desafio proposto. Eita Jesus dos crentes, nós somos desafiados a cada dia. Eu fico imaginando aqui nas minhas mentes, como diz o Matuto, né? As mentes. Pastor Flávio Neres, quando começou esse trabalho aqui com vocês, não era um local grande e nem era muita gente. É um desafio e grande. Porque hoje, irmãos, a igreja evangélica pode crescer em qualquer lugar, mas crescer pregando evangelho não é tão fácil assim não. Agora, o que nos chama a atenção é que aceitou-se um desafio. Na nossa vida, os desafios se põem e só vence quem aceita o desafio. E o que é o desafio? É algo que vem nos confrontar e que nos causa medo. Se não te causa medo, não é desafio. Se não te preocupa, não é desafio. Eu estou sendo desafiado a fritar um ovo. Se isso não te preocupa, não é um desafio, né? Agora, quando diz assim, você precisa reformar a casa, que está em tempo de desabar, e tu não tem dinheiro, aleluia. Aí o desafio é medonho. Quando a menina adoece, o menino adoece, e você tem que comprar R$200 de remédio, e o dinheiro já foi-se embora faz tempo, aí é um desafio. Desafio, ele nos causa temor. E o povo de Deus teve temor, versículo 7. Ouvindo os filhos de Israel, temeram. O desafio nos traz preocupação, porque geralmente, para ser desafio, tem que estar além da nossa capacidade. Se está na nossa capacidade, não é desafio. Então, o povo de Deus, ele foi desafiado por um inimigo maior, mais poderoso e mais bem equipado, com mais experiência de combate, e que eles acreditavam que não era possível derrotá-los. Então o desafio, ele é isso. O desafio, ele se põe quando nós enfrentamos uma coisa maior do que nós. Quando nós enfrentamos algo que nos causa temor, que nos dá preocupação, que nos dá apreensão. Esse é o primeiro passo para uma conquista. Sabe por que que muita gente no meio evangélico não alcança coisas da parte de Deus? Porque não aceita desafio. Pastor, vou dar exemplo, tá, pastor? Pastor Flávio Nery chama a irmã Francinilda. Tem alguma Francinilda aqui, pelo amor de Deus? Não, porque eu boto esse nome bem doido, já não tem ninguém, né? Não está queimando nem o irmão. Se tiver conhecido o céu, tampa os ouvidos, tá? Irmã Francinilda, vamos aqui me ajudar no círculo de oração. Tem umas consagrações. Não, pastor, não tem coisa, eu sou muito pequenininha. Que esse negócio de humildade, bom, me assusta, viu? Tem crente que é tão humilde, mas é tão humilde, que se tiver um mais humilde, ele mata, para só ele ser humilde, entendeu? Essas humildades aí, é coisa do demônio. Então, a irmã se nega, né? Ai, pastor, não dá, eu sou muito pequena, eu não tenho capacidade, eu não estou preparada, e parará. Deus chama, irmão, vamos aqui para o diaconato, me ajudar a servir a mesa do Senhor, ajudar com a organização. Não, pastor, não tem condição não, eu sou uma pessoa muito da saúde, muito... começa logo até a tossir, né? Aparece até a tosse do capeta na hora. Aí você olha para a vida dessas pessoas, o que elas conquistam, o que Deus entrega para elas? Nada. Aí você entende por que tem gente na igreja, que entra na igreja no ano X, passa 20 anos e fica no mesmo lugar. E o irmão que entra muito tempo depois, se dedica, se esforça, aceita os desafios e Deus exalta, coloca lá na frente. Não que a exaltação seja sinal da bênção de Deus, mas em muitos casos é sim. Porque como disse o apóstolo Paulo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quem deseja servir ao Senhor, está desejando algo extraordinário, aleluia. Você quer ser honrado por Deus, aceite os desafios que Ele lhe dá, aleluia. Aceite os desafios que Ele coloca, aceite os desafios que Ele mostra. Por quê? Porque se Ele propôs o desafio, é porque Ele vai te dar força para vencer, aleluia.
Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te ajudar, Ele vai te enviar e você vai triunfar. Aleluia! Irmão, mas eu não tenho capacidade. Não importa, o dono é seu, o dom é dele, a glória é dele, a honra é dele. Quando você aceita o desafio, dizendo sou pequeno, você então está dizendo meu Deus é grande e Ele vai pelejar por mim, aleluia. Ele estará ao meu lado, Ele estará à minha direita, me dando graça, me dando força. Vai ser difícil, mas eu consigo em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é o livro do fraco contra o forte. É ou não é? Eu já li a Bíblia 7 vezes. Não porque é um número mágico, tá? É porque é o que deu até hoje. Capa a capa. Estou lendo agora a 8ª vez. Estou já em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vou ler hoje à noite. E é interessante. O Evangelho é o Evangelho do fraco mesmo. Eu me acho fraco. Rapaz, é para ti mesmo que o Evangelho serve, ó, aleluia. Eu não tenho capacidade, sou analfabeto. Eu falo, don't you hide, don't you rain. Nós rai, nós rein, nós fumo, nós velho. É para ti mesmo que Deus chamou, né? Irmão, eu sou tão envolvido com o negócio de bandidagem. Meus amigos são tudo bandidos. Eu sou das facções, meu irmão. E aí, é tudo sal, é sangue. Irmão, é Deus mesmo. Deus quer você mesmo. Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo e as que não são para confundir as que são. Deus escolheu os fracos desse mundo para confundir os fortes. Deus nos escolheu porque não temos capacidade. A capacidade é dele e a glória é dele. Ninguém se glorie diante do Senhor, porque é Ele que age e é Ele que faz. Aleluia. Então o povo aceitou. O povo aceitou o desafio. Olha que coisa fantástica, não é? Os irmãos israelitas, eles dizem, eu aceito, eu topo esse desafio. O inimigo é maior, o desafio é complicado, mas eu vou. E na Bíblia, como eu disse, é repleta de exemplos do fraco contra o forte. Você vai para Moisés. Moisés era pesado de língua. Você vai para Abraão. Abraão não fazia menino. Você vai para Davi. Davi era um garotinho. Você vai para o rei Josias. Josias era uma criança. Passou a reinar com 7 anos. E foi através de Josias que Deus fez um grande avivamento no meio do povo de Israel. Uma busca pela palavra de Deus. Você olha para o menino Jesus. E o menino Jesus era o rei de Israel. Deus escolhe as coisas pequenas, irmãos. O Evangelho é o Evangelho do fraco, é o Evangelho do que não pode, é o Evangelho do que não tem, é o Evangelho do que diz que não consegue, para que a glória seja dele e sejamos vasos e instrumentos usados pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Muito bem. Segunda coisa, eita glória, Jesus. Muito bem. Segundo passo, você vai para o versículo de número 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Se o primeiro passo, irmãos, para conquistar algo de Deus é aceitar o desafio, o segundo passo é a oração. Ninguém conquista nada de Deus sem oração. Tem muitos jovens aqui, graças a Deus. Eu vi aqui no culto de jovens. Rapaz, eu não sei porquê, eu tenho um manto com jovem e com senhora, é um negócio medonho. Quando é culto das irmãs, eu me alegro. Quando é culto dos jovens, acho que eu me lembro do tempo que eu era novo, né? Fui moço e hoje sou velho. Eu fui muito culto de mocidade, muita visita. E eu me lembro que eu era doido para ter uma namorada, ó. Aleluia. Oh, meu Deus. Pastor Flávio Leres não, que é charmoso, bonito, né? Olhos verdes, né? Mas assim, irmão, eu já sou feio. Imagina eu assim, com 30 quilos a menos. As orelhas, olha o tamanho. Não é a orelha não, é o orelhão da Teleceará. Fala-me Deus do céu, foi lá no pré-sal, né? Cavou aí, né? Foi buraco profundo. E irmão, não tinha uma irmã que me quisesse, irmão, aleluia. Não tinha. As minhas faziam rir das minhas orelhas. Até hoje, né? Engraçado que meu filho nasceu orelhudo, ninguém ri dele. E aí eu orava: Senhor, me dá uma mulher crente, aleluia. Tem que orar assim, jovem. Não é me dar um bonito sarado, não. Isso é coisa do demônio, viu o negócio de sarado? Sarado só a sua alma, aleluia, alma sarada. Senhor, quero uma mulher, que ela seja mulher de Deus, que ela seja crente, seja fiel, mas claro também que seja bonita, né? Que seja, né?
do interior de preferência, né? Loura dos olhos verdes, se for possível, assim, se não for tudo bem, mas se, né, emendar. E ali, irmãos, eu busquei a Deus, eu pedi ao Senhor uma mulher, porque a Bíblia fala, você já leu os provérbios? O que é que os provérbios falam de casamento? Os provérbios dizem assim: quem acha uma boa esposa, acha uma bênção do Senhor. Provérbios diz no capítulo 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muitos rubis. Uma boa esposa, irmão, vale mais do que um tesouro. Porque se tu pegar uma mulher gastadora, ela gasta teu tesouro todinho. Agora, se tu pega uma mulher que é tesouro de Deus, aí, irmão, é pedra preciosa, é ganhar na loteria, aleluia. Até que eu peguei a irmã Gracinha e deu certo, né? Foi a primeira namorada, estou com ela, vai fazer 20 anos agora, em 2021. Então, é uma bênção na minha vida. O engraçado é que, enquanto eu estava orando para namorar com ela, estava orando para namorar comigo. E era um manto que ninguém sabia, ó. Olha o mistério, ó. E aí teve a profecia, aquela coisa toda. Onde eu quero chegar? Que as grandes decisões da vida tem que ter oração, meu irmãozinho. Tem que ter oração. E outra coisa, jovem, cuidado. Pastor está aqui, está ouvindo e Deus está vendo. Negócio de ficar e orar. Isso é coisa do demônio, viu? Eu não sei se é de Deus eu namorar com o Francinildo. Tem algum Francinildo aqui? Tem não, né? Eu não sei se é de Deus, mas vou ficar com ele. Vou dar uns beijos nele, uns abraços nele. Porque aí eu fico com ele e estou orando para Deus confirmar. Coisa do demônio. Coisa do capeta. Ou namora ou separa, meu irmão. Esse negócio de ficar aí não serve não. Tudo bem, uma amizadezinha colorida, né? Aquela coisa toda, né? Mas esse negócio de ficar orando, irmão, é coisa do capeta. Logo, todas as grandes decisões da vida passam pela oração. Você olha para o ministério de Cristo. Cristo, ele passou quanto tempo em jejum e oração antes de iniciar o ministério? 40 dias, 40 noites. O texto é muito claro. O jejum ele é acompanhado da oração. Jesus passou 40 dias orando, buscando a Deus, orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus orientação. O texto bíblico nos evangelhos coloca, não é nenhuma, nem duas, nem 10 vezes. Os discípulos iam para as suas casas e Jesus se retirava para orar. A oração é a disciplina do cristão. E o povo de Deus sabia disso daqui. E eles oravam, e eles diziam: não cesses de clamar ao Senhor. O desafio ele é grande, só com oração que a gente vai conseguir vencer, Samuel. Se tu não orar, se tu não estiver intercedendo pela nossa vida, nós vamos perder essa guerra. Mas se tu orar, se tu interceder, eita glória que eu estou crendo, aleluia, né? Parafraseando minhas paráfrases aqui, né? Terceiro, versículo de número 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Aleluia. Além da oração é necessário sacrifício. Além da oração é necessário sacrifício. Da outra vez que eu trouxe uma mensagem bem parecida com essa, eu disse uma frase que eu aprendi no desenho animado. Olha aí o irmão embaraçado, né? Assistindo desenho animado. O desenho dizia assim: quem não sacrifica nada, não muda nada. Quem não sacrifica nada, não muda nada. Falando isso de maneira afirmativa, só a mudança com sacrifício. E é do mesmo jeito, voltando para o jovem, não sei porque, Deus sabe, né? Você está lá, está querendo a irmã tal, e orando para Deus ali confirmar, aleluia, a bênção. Aí o diabo faz o quê? Bota os pratos, irmão, aleluia. E os pratos não são feios não, viu? Pense na mulher 2.0, roda de liga leve, ar-condicionado, câmbio automático, completa de tudo. Mas não vem de Deus. Por quê? Porque você, para alcançar o que Deus tem proposto para você, você tem que rejeitar muitas outras coisas que se põem. Ok? Então, por exemplo, o casal quer comprar um carro, vai ter que fazer um sacrifício. Aquele dinheiro, todo fim de semana, que você ia para a churrascaria, comer aquela carne de sol, aleluia, com aquele baião de 2, uma gracinha, glória a Deus. Oh Senhor, tempo bom. Amor, vamos comprar o carro, vamos meu filho, mas vai acabar o luxo. É sacrifício. Eu deixei de comer.
para ter que pagar o bendito do carro, porque eu trabalhava em várias escolas, era pastor, a distância para a igreja era grande, eu não ia sacrificar minha mulher andando a pé, nós não somos nem franciscanos, e aí foi o jeito. Pense num parcelamento, 0 de entrada 60 vezes, aleluia, tamanho do boleto, olha. Mas paguei tudo em nome de Jesus. Então, esse é o ponto. Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Sacrifique, vai ter que sacrificar. E sacrificar, esse aqui que aparece no versículo 9, é um supremo sacrifício. Você sabe que o sistema sacrificial do Antigo Testamento tinha vários tipos de ofertas. Porque para nós hoje oferta é dinheiro, né? Na época oferta era sacrifício. Você tem a oferta pacífica, você tem a oferta pela culpa, você tem a oferta pelo pecado, você tem a libação, que é o famoso dar para o santo, né? Uma vez eu estava com uma colega ateia, vou contar aqui, isso, me perdoe, viu, se não gostaram. A colega até disse, irmão, por que os papudinhos, quando vão beber, derrama para o santo? Eu digo, porque tinha libação antigamente, que era o sacrifício de líquido, né? E o antigo Israel praticava isso, né? Eles derramavam vinho na presença do Senhor. Davi também faz uma libação de água, não é? Vocês já viram? Quando o povo, Davi, tem vontade de tomar água, aquela água indaiá, entendeu? Aí os seus soldados dizem, rapaz, nós vamos lá na cacimba dos filisteus pegar água. E eles foram, que os valentes de Davi, pensa nos cabamachos da Bíblia, macho e crente, ó. Aí eles foram lá, invadiram os filisteus, fizeram tocaia e trouxeram a água para Davi. Quando Davi pegou a água, disse, Davi, agora bebe, que nós trouxemos para tu. Ele disse, não, eu jamais faria isso. Isso aqui custou a vida de vocês. E ele derramou perante o Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado, mas eu não vou beber, isso é para ti. Eita glória. Ele pegou o melhor, o que ele mais desejava, e ofereceu a Deus. Então, existe a libação, existe a oferta de cereais. Mas qual é o supremo sacrifício no Antigo Testamento? É o holocausto. O holocausto, ele é o supremo sacrifício, por quê? Porque nada do animal sobrava para ninguém. Você, quando tinha oferta pacífica, pela culpa ou pelo pecado, libação ou oferta de cereais, uma parte ficava para o sacerdote. No holocausto não. A oferta era dada por inteiro a Deus. E o que isso significa? Que se eu quero conquistar algo para Deus, eu tenho que dedicar o meu melhor. Eu tenho que dedicar a minha vida. Eu tenho que dedicar o meu coração. Eu preciso de inteireza diante do Senhor para que Ele venha agir na minha vida. Aleluia. Sem dúvida, sem cochear entre dois pensamentos, sem preocupações com o que vai perder, mas preocupado em dar o melhor para Deus. Aleluia. É isso que é o terceiro passo. Nós vamos continuando, versículo de número 10, o texto diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, que os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O quarto passo é a confiança no agir de Deus. Confiança no agir de Deus. Tem que ter confiança. Eu preciso ter fé. Eu aceitei o desafio, já é complicado. Eu orei, Deus confirmou. Eu sacrifiquei, perdi alguma coisa. E agora? Eu preciso confiar que Deus vai me dar de volta. Eu preciso confiar que Deus vai me abençoar. Eu preciso confiar que Deus vai fazer alguma coisa em favor da minha vida. Eu preciso confiar, porque fé, irmãos, tem uma ideia de fé muito equivocada, propagada pelo neopentecostalismo, de que fé é acreditar que vai ficar rico, acreditar que nunca vai adoecer. Isso não é fé, isso é besteira, porque todo mundo fica liso e todo mundo adoece. Agora, fé é no momento da tribulação, na hora da luta, em que tudo se acaba e que tudo parece levar ao desespero, você diz, Deus, eu confio em Ti.
Tu és o meu socorro bem presente no dia da angústia. Por isso não temerei, ainda que a terra trema, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, eu creio no teu agir. Aleluia. Salmo 46. Logo, o povo confiou. E o que Deus fez? Deus mandou uma trovoada. Aleluia. Trovejo. Olha, irmão, eu vou lhe dizer. Para um trovão derrubar uma pessoa, eu acho que nem um martelo do Thor fazia um negócio desse, entendeu? Porque foi uma trovoada, como diz os irmãos, rocheira, entendeu? Pensa na trovoada. E o povo filisteu se desesperou. Por quê? Aí tem uma curiosidade histórica, né? Os filisteus se desesperaram porque a divindade deles, qual era? Era Dagon. E Dagon era o deus das tempestades, era o deus dos raios e dos trovões. Aliás, toda a mitologia tem esse deus, né? Você tem o Thor na mitologia nórdica, você tem Xangô na mitologia iorubá, você tem Zeus na mitologia grega, todo tem, né? Toda religião tem essa marmota. E deles era o deus Dagon, era esse deus das trovoadas. Quando eles vão enfrentar o povo de Deus, e eles veem aquela trovoada, e diz: rapaz, você não é Dagon não, ó. Rapaz, tem alguma coisa errada. Rapaz, eu acho que esse Deus dos israelitas, ó, está trovejando contra a gente. Simbora, negara. Todo mundo saiu correndo. Se desesperaram e fugiram. Por quê? Porque eles sabiam que aquela trovoada, que aquele fenômeno não era algo natural e nem era algo do seu Deus. Era algo do Deus de Israel que peleja pelo seu povo. Aleluia! O Deus que peleja por nós. Aleluia! Por isso disse Moisés, né? Observai e vede o quanto o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Aleluia! E o mar se abriu e Moisés atravessou com o povo. Então, esse é um ponto muito importante. Precisamos crer que Deus vai agir, que o agir de Deus ele vai acontecer. Ninguém sabe como, ninguém sabe quando, ninguém sabe onde, porque o Espírito Santo é como vento impetuoso, que ele não sabe para onde vem nem para onde vai, mas a gente sabe que ele vai agir, a gente sabe que ele vai fazer. Por isso Jó não se desviou. Jó não se desviou, porque na suprema prova ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou sofrendo, estou sendo acusado, estou sendo perseguido, estou sendo humilhado, estou sendo injuriado, mas eu sei que ele se levantará. Aleluia! No final, ele vai vencer. No final, ele vai triunfar. Aleluia! Muito bem. Quinto ponto, versículo de número 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram abaixo de Bet-car. Aí chama atenção a coisa. Se o quinto passo é a confiança na ação de Deus, o quarto passo, o quinto passo é o esforço e a dedicação. Deus age, mas você vai ter que ter um esforçozinho. Eu não estou falando, irmãos, quanto à salvação, porque a salvação está garantida no Calvário, e a gente apenas persevera nela. Agora, quando a gente fala de conquista de Deus, tem que ter esforço humano. Aí eu volto para o jogo mais uma vez. Ó o mistério. Eu quero ser médico. Oh, coisa linda de pai. Estuda, caboré, porque se tu não estudar, tu não sai do canto não. Eu quero ser advogado. Eu quero estudar direito. Estuda direito mesmo, que se tu estudar errado não passa nem para pedagogia, quanto mais para direito. Eu quero uma namorada, mas não fica bonito, não se arruma, não é crente, não vai para a igreja. Meu irmão, fica difícil arranjar namorado desse jeito, né? Então, é necessário ter um agir humano. Por isso diz o provérbio francês: o homem põe e Deus dispõe. Então Deus dispõe para nós a chance de vitória, e nós temos que correr e conquistar. Deus trovejou sobre os filisteus, mas o povo de Deus foi lá e matou eles. O povo de Deus foi lá e derrotou eles. O povo de Deus puxou as suas espadas, vestiram suas armaduras, mantiveram formação de batalha e correram atrás dos inimigos e lá os mataram. Tem que haver um esforço humano, porque Deus ele age, mas é necessário que você tome uma atitude. É necessário sacudir da cama e da rede, meu irmão, e enfrentar o que a vida tem para você.
Olha, para eu chegar aqui nessa noite foi meio punk, irmão, o negócio. Eu dei aula ontem de 4h30 da tarde às 11h30 da noite. Depois dormi 2 da manhã, que estava resolvendo umas pendências com a minha Polícia Federal, né? Que está sentada ali. Acordei 7 horas, dei aula o dia inteiro, em pé, 3h30 de manhã, 3h30 da tarde. Cheguei em casa com as canelas finas já. Nem teve janta. Pastor Flávio Neres, fala-me Deus. Lá eu vou arrumar e vim aqui. É assim, meu irmão. Tem que haver o esforço humano. Se quiser que os meninos tenham ao menos um pirãozinho para comer dia de domingo, tem que ter esforço. Deus, ele age porque ele dispõe. Deus coloca as condições. Deus coloca o tempo propício, o kairos, né? Como dizem os gregos. Mas nós temos que adentrar nessas portas e enfrentar e conquistar em nome de Jesus. Amém? 6º ponto, já estamos terminando. Você vai para o versículo 12 e diz: tomou Samuel uma pedra, pôs entre Mispe e Sem, e chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que a gente aprende é que o 6º passo é ter gratidão. Gratidão. Conquistei a bênção, alcancei a vitória. Ah, a vitória é minha, eu sou muito bom, né? Assim, eu sou muito capacitado. Os irmãos me desculpem, mas os irmãos não têm a minha capacidade, então eu conquistei, porque eu sou o cara, eu sou desenrolado. Você sabe, né? Meu pai então é mais. Não. Deus não se agrada de pessoas ingratas. Deus não se agrada de quem rouba a glória que é dele. Eita Jesus, o que tem de pastor por aí roubando a glória do Senhor, dizendo que é ele que faz, que é ele que cura, depois aparece acolá com doença e não sabe o que é. Então, esse ponto é muito importante. Conquistou, seja grato, porque gratidão, irmãos, é a virtude dos homens de Deus, é a virtude das mulheres de Deus. Aqui Samuel fez a gratidão. Ele agradeceu, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós enfrentamos o desafio, nós aceitamos o desafio, nós buscamos a Deus em oração, nós fizemos o supremo sacrifício, nós vimos o agir de Deus, nós derrotamos os inimigos de Deus. Só nos resta agradecer. E a nossa vida, irmãos, é para ser de gratidão em gratidão. Quantas bênçãos Deus já não derramou na tua vida. Eu olhando essa semana, pegando o CD com as fotos antigas minha e da Maria das Graças aqui. Ô, meu irmão, nós parecia 2 catitas, né? 2 doidinhos, parecia um sem terra assim, né? Bicho é todo descabelado. Eu dessa finura, não é? E quanto Deus tem nos abençoado, tem nos dado uma família linda, 2 crianças maravilhosas que dão trabalho, mas é bom, né? Principalmente quando dorme, aleluia. Então, a gente tem conquistado bênção do Senhor, Deus tem nos dado ministério, Deus tem nos dado tanta coisa maravilhosa, e tem dado esses amigos maravilhosos, como o pastor Flávio Neres, esse outro homem de Deus que me fugiu o nome, me perdoe, viu? Você me perdoa, não perdoa? Esse, como é o nome do santo? Esse pastor, esse nome de Deus aqui, homem ungido mesmo, e é crente, viu? Aleluia, que tem uns aí que é ungido, mas não é de Deus não, e esse aqui é um homem de Deus. Pastor Edson, pessoas maravilhosas, amigos que Deus tem me dado, porque esses homens aqui não é mais aluno não. Aliás, eu digo isso em toda a turma que eu entro, tanto vai ser do 6º ano, dos pequenininhos que dão trabalho, como nas faculdades, nas pós-graduação, é tudo meus amigos. Se precisar de mim, não sendo dinheiro, aleluia, nós estamos aqui para dar a mão. E a gente dá conselho, a gente ajuda, e se convida a gente vem, e se Deus abençoa a gente se alegra, e se chora a gente está intercedendo, é assim. Como eu não vou ser grato a Deus? Que mérito tenho eu em todas essas coisas? Nenhum. Não tenho mérito nenhum. Você não tem mérito nenhum. Ah, mas eu me esforcei. Mas você esforçou porque Deus dispôs, porque Deus preparou, porque Deus organizou, porque Deus fez tudo aquilo só para você correr e chutar. A trave não tinha nem goleiro, você só chutou e fez o gol. Aleluia. Então, esse é o ponto. Samuel era um homem grato. Samuel era um homem com espírito de gratidão, e ele agradeceu a Deus. E para finalizarmos, versículo de número 13: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor contra eles foi todos os dias de Samuel. Então, meus amados irmãos, a gente aprende aqui que Deus deu a vitória, e que esse último passo é considerar uma mudança de rumo. Toda conquista, ela é uma mudança. Quando você conquista,
há uma mudança de rumo, e ela tem que ser permanente. Você não pode continuar como estava antes, precisa ser diferente. Claro que o texto coloca, com Samuel, Deus deu vitória após vitória. Houve uma guerra em que os filisteus chegaram a derrotar o rei Saul. Mas foi a partir daquela derrota do rei Saul que Deus levantou Davi, e Davi derrotou também os filisteus. Então mostra, irmãos, que houve uma mudança de rumo. Os filisteus agora não tinham mais esse moral todo contra o povo de Deus, e Deus agora tinha dado força e coragem para conquistar muito mais em nome do Senhor. E é no tempo de Davi e Salomão que o reino atinge seu auge. É no reino deles dois que Israel conquista todos os seus inimigos. Aonde eu quero chegar? Que esses 9 anos, eles são etapa. Esses 9 anos, eles são marco. Muito mais Deus tem para cada um de vocês. Muito mais Deus tem para a sua vida. E vão vir novos desafios, viu? Vão vir novos desafios, mas você ora, você sacrifica, você encoraja, você enfrenta, e Deus será com cada um de vocês para abençoar e alargar suas tendas, amém? Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus. Peço perdão pelos 10 minutos que estourou, mas que Deus os abençoe e vos dê a sua graça. Pastor, glória a Deus.